Tá, então vou falar um pouco de... Acabei de olhar umas perguntas que vocês fizeram, vou tentar balizar um pouco a minha apresentação para tentar responder já algumas, porque eu já vi que são muitas e dá menos trabalho para o pessoal no final de tudo, beleza? Meu nome é Matheus, eu sou economista e hoje eu estou na parte de collections, que é a parte que trabalha com cobranças e com tudo que está de atraso, todos os nossos clientes em atraso aqui no Nubank, tá? E eu entrei em collections no começo do ano, o Sander veio lá para mim e falou, Matheus, agora a gente está com uma oportunidade em collections, Nubank cresceu, finalmente a gente está com alguns clientes que estão atrasando, dá para ganhar dinheiro lá, vai para lá, tem uma oportunidade muito boa lá, principalmente para essa parte de ver como os clientes reagem a incentivos, essa parte de economia, a gente fala bastante de recuperação de dívida, toda essa parte de negociação, uma coisa que é bem legal para quem é economista mesmo. Só que ele falou, cara, tem um porém. Os caras agora lá estão começando a mexer no ETL, estão começando a mexer na infra, então você vai ter que ajudar a fazer essa ponte entre o mundo da engenharia e o mundo que está na Analytics. Então você vai ter que saber, você vai ter que fazer um pouco dessa parte de infraestrutura. Eu falei, e agora? Eu sei fazer sei um pouco de Spark, eu preencher lá os requisitos mínimos para estar aqui dentro do Nubank, que o Sandro falou, mas eu não era ainda não sou nenhum especialista e ia ter que fazer isso para começar a brincar com as coisas que me interessavam, que era de fato tomar as decisões de business, de fato fazer os modelos econômicos ali de collections. E aí como que a gente fez isso, né? Eu cheguei em collections hoje no começo desse ano e algumas coisas aqui foi que eu queria mostrar como que a gente saiu, como é que a gente fez esse processo, como que a gente fez esse ponto de diferença que era passar daquele primeiro mundo que o Sandro falou para o segundo mundo, que é onde tem ETL lá, e como é que a gente começa a usar essa coisa nova de engenharia aí. Então, primeiro, isso aqui eu não estava em collections, mas que me contaram, que eu peguei, era como é que era antes, né? Como é que estava antes. Então, isso aqui é um modelo que, não sei, quantos de vocês aqui trabalham em um departamento de data science ou alguma coisa relacionada em alguma empresa? Beleza, eu acho que talvez vocês, eu já conversei com alguém de outros lugares, eles às vezes estão familiarizados com esse tipo de modelo de um produto de data science. O produto de data science, o Sandro já falou bastante, que é melhorar a tomada de decisão com dados. Tá? Então, como é que a gente estruturava esse produto aqui? Era basicamente um modelo de linha de produção. Tá? Então, você tinha um desenvolvedor de software que ele vai estar lá codando em Clojure, ele vai fazer toda a ponte com o cliente, vai interagir com o cliente, trabalhar em ambiente de produção, e ele vai coletar os dados das interações com o cliente e salvar num banco de dados. Depois vem a engenharia de dados, isso é bem simplificando, tá? Não quero ofender os engenheiros de dados nem os outros engenheiros, que é basicamente pegar os dados que estavam lá no Datomic e colocar num formato mais fácil para analítico, geralmente um formato tabular. Depois vem o Data Science, pegava esses dados, fitava um modelo preditivo e conseguia uma previsão, dava essa previsão para o analista, que vai lá e cria uma política. O que é uma política? É um framework de tomada de decisão. Então, ele vai tomar a decisão baseado nas previsões do modelo, beleza? Então, era esse o nosso modelo. Por que a gente fazia isso? Então, basicamente, como é que funcionava lá era assim, né? O analista, ele fazia query lá o tempo inteiro no banco de dados, ele via uma oportunidade de melhorar algum produto de collection. Então, ele via, sei lá, se eu mandar um e-mail aqui entre essa e essa data, para os clientes que estão entre X e X de atraso, parece que vai melhorar a minha recuperação, o pagamento dos meus clientes em atraso. Beleza. Cara, estou com essa ideia aqui, vai gerar R$300 milhões para o Nubank. Engenheiro, você consegue colocar essa ideia minha no seu serviço em Clojure? O engenheiro, opa, vamos lá, beleza, o que eu preciso? Você precisa pegar um dado que está lá no Serasa, você precisa pegar um dado que está lá no Conta, e você precisa pegar um dado que está, sei lá, no serviço de cartão de crédito. Então, você vai ter que pegar dados desses 3 serviços para implementar a minha ideia. O engenheiro, beleza, faço, beleza. E tinha que fazer isso aí, né? Tinha que implementar essa ideia batendo em todos esses microserviços. E por que a gente escolheu esse modelo? É porque ele focava ele era extremamente especializado, ele focava em eficiência, né? Que é aquilo que o Sandro falou. Cara, se você é data science, você tem que se especializar em alguma coisa, você não pode ser generalista. E a gente, de fato, acredita nisso. Né? Especialização é uma coisa muito boa. De fato, te torna muito mais produtivo e muito mais valioso. Então, esse modelo, a gente escolheu esse modelo porque cada pessoa tinha lá o seu processo bem definidinho, ela vai especializar naquilo, ela vai ser mais produtiva, então, por isso, o processo inteiro vai ser mais produtivo. Essa é a ideia, tá?
Por isso que esse projeto, assim, eu imagino que também seja o processo em muitas das empresas que eu conversei. Tinha um problema, né? Geralmente, nos produtos de Data Science, nosso time de engenheiro era mais ou menos desse tamanho e o time de analista era mais ou menos desse tamanho aqui. Então, o que acontecia? Você tinha muita ideia vinda dos analistas que não conseguia ir para a produção porque não tinha, o engenheiro não dá conta de implementar a ideia de tantos analistas, né? Tantas ideias assim. E aí gerava umas consequências um pouco desconfortáveis. Você tinha um overhead de comunicação de passar o seu trabalho, de onde acaba o seu trabalho, e passar para outra pessoa continuar. Exemplo, Data Science, aqui ele está mais ou menos entre a engenharia e a parte de Analytics. Então, meio que a gente tomava porrada de tudo quanto é lado, né? Primeiro, a gente tomava porrada dos engenheiros que falavam que o nosso código estava mal feito e que a gente precisava fazer um código melhor, senão ia quebrar toda a infra. Aí, beleza, né? Ok, tomamos porrada de um lado. Aí a gente ia lá, fazia um modelo, ao C91, modelo dava para os analistas, mas seu modelo errou esse caso aqui, eu não sei se eu confio no seu modelo. Então a gente tomava porrada dos analistas porque eles não confiavam no nosso modelo. E aí a gente ficava um pouco frustrado também com os dois lados, né? Então quando a gente trabalha um pouco longe, a gente ficava frustrado com os analistas porque eles não sabiam usar o nosso modelo, e a gente, junto com os analistas, a gente ficava frustrado com os engenheiros que não conseguiam colocar as nossas ideias em prod. Então era basicamente essa a nossa dor, né? E no fundo, isso acabava gerando um ambiente muito ruim, e essa dor de passar o projeto de uma parte para outra também tornava o ciclo inteiro mais devagar, né? Então a gente, beleza, vamos tentar outra coisa, que é agora mudar, começar a usar as tecnologias que a gente tem, usar a ETL, não otimizar para eficiência, vamos otimizar para autonomia agora. Então foi essa a ideia que a gente decidiu tomar. Então, qual foi a ideia? É basicamente o seguinte: um data science analista no Nubank, ele tem que ter autonomia para sair desde a concepção da ideia até implementar a ideia e vê-la gerando impacto. Foi essa da crença que a gente saiu. E aí a gente conseguiu integrar o nosso serviço com a parte de infra DTL da seguinte maneira: a gente tirou toda a lógica de negócio que estava na mão dos engenheiros. Então, mano, para com isso aí de engenheiro ter que implementar ideia de analista e de data science. Não faz o menor sentido. Não tem nada mais frustrante de que o engenheiro ficar implementando código, ideia de outra pessoa, que outra pessoa vai receber o crédito para isso. Vamos acabar com isso, porque isso está gerando uma situação extremamente horrível. Então, a gente pegou toda essa lógica e tirou da mão dos engenheiros, tirou de responsabilidade deles e dava a responsabilidade, de fato, para quem tinha tido aquela ideia. E você fala assim, cara, analista teve essa ideia, data science teve essa ideia, beleza. Você vai pegar essa ideia e vai até o fim. Se você acha que vale a pena, você vai conseguir pôr ela em produção. Então, no final, a gente chegou com esse produto um pouco assim. Essa é a nossa infra hoje, tá? A gente tem esses dois mundos, os serviços e a DTL. No mundo DTL é lindo e maravilhoso, você tem dados no Nubank inteiro, é fácil pegar dado. Então, é muito fácil você fazer um modelo que usa esses dados, né? É muito mais propenso para proliferar modelos lá. E a gente tinha esses modelos. Eles proliferavam muito melhor lá. Também é muito mais fácil fazer teste AB. Então, sei lá, a gente estava com 3 estratégias de collections, de cobranças. Qual delas é melhor? Cara, põe as 3 estratégias para competir, a que for melhor a gente chama de benchmark e bora para a próxima iteração. Mais 3 para competir com esse benchmark e vamos ver qual ganha. Então, é muito fácil fazer esses testes nesse ambiente. E aí a gente tomava a decisão nesse ambiente e o serviço ele só via pegar essa decisão e executar. Significa que o trabalho de engenheiro ficou mais fácil? Muito pelo contrário, né? Vocês têm que lembrar que analista e data science, pelo menos a minha especialidade nessa área, não são todos os data science, são assim, tem várias escalas, né? Mas a nossa line collections era, cara, a gente não era engenheiro, a gente quebrava as coisas o tempo inteiro e a gente mandava coisa para o serviço que era besteira, que o serviço não deveria executar. Então, o trabalho dos engenheiros passou a ser criar uma ferramenta robusta, uma ferramenta horizontal, abstração de código muito boa, que conseguisse suportar essa comunicação de ações e de decisões que vinham da ETL que a gente tomava de decisão. Exemplo, sei lá, a gente tomou uma decisão de bloquear o cartão do cara, mas o cara já tinha pagado toda a dívida na hora de executar aquela ação. O que o serviço tinha que fazer? Não vou fazer isso não, vocês mandaram uma coisa errada. Ou a gente mandar um e-mail que não existe. O serviço também não pode quebrar, ele tem que continuar funcionando, apesar de tudo isso. Então, o trabalho dos engenheiros, ele simplesmente shiftou de se executar as ideias do Data Science para criar uma ferramenta sólida e robusta.
beleza, resultados bem rápido. A gente saiu de demorar mais ou menos 3 meses para colocar uma nova ideia em produção para 2 semanas, sendo bem generoso. A gente demora dias para pôr uma ideia em produção hoje. Antes a gente tinha 0 modelos em produção, porque, colocar modelo em produção no serviço é um trabalho fenomenal, buscar dados de todos os lugares, na ETL é muito mais fácil, para 4 modelos em produção. A gente saiu de 2 estratégias, testar 2 estratégias ao mesmo tempo, para hoje mais de 80, acho que mais de 120 estratégias que a gente coloca competindo entre si em produção ao mesmo tempo. E por que isso funciona? A gente dá aos engenheiros a possibilidade de fazer o que eles são bons e o que eles gostam, que é ferramentas e abstrações de código. Os analistas eles começam a ter autonomia para colocar suas ideias em produção, a mesma coisa com os data science. Os PMs ficam felizes porque tem menos work in progress. E data science também fica feliz porque a gente consegue pôr tudo em produção também, junto com os analistas. A gente meio que ganha em conjunto com eles. Tá, aqui vai parecer que eu estou contradizendo o Sandor. Meu chefe que eu vou falar para vocês não pensarem isso. Eu não estou contradizendo o Sandor, eu vou falar um pouco de generalização e por que eu acho que ela é um pouco importante nesse caso. Tá? Então, especialização é bom? Cara, é ótimo. Se você é data science, você tem que se especializar, senão você não vai ter valor. Tá? O Sandor já falou isso, então não estou contradizendo o Sandor. Só que especialização, eu brinco que ela é como dieta. Né? Se você me perguntar, cara, dieta é bom? Puta, é ótimo, é do caralho, você vai ficar muito mais saudável. Mas toda dieta é bom? Não, se você fizer uma dieta errada, vai ser completamente destrutivo para a sua saúde. Da mesma forma que se você se generalizar da forma errada, se você se especializar da forma errada, pode ser completamente destrutivo para o seu produto. Então, assim, eu acho que não é uma briga de é ou generalista ou especialista. Eu acho que você tem que ser especialista e generalista. Você tem que ser os dois. Você tem que ampliar um pouco aumentar o seu nível de conhecimento para levar esse debate para um nível um pouco mais acima. Né? Levar para, especialização é boa, beleza, generalização é ruim, é ruim. Ok, beleza, esse é o primeiro nível de conhecimento. Vamos elevar um pouco esse debate e falar, especialização é excelente, generalização também tem o seu papel. E por que assim, né? Eu, como economista, a gente consegue enxergar essas coisas. Né? A gente se generaliza, a gente se especializa por uma razão econômica, que é basicamente eficiência. Mas tem outras forças econômicas que também atuam aí, que a gente tem que estar ciente. Tá? A primeira delas é retorno marginal decrescente. Então, sei lá, eu cheguei em collection sem praticamente saber mexer no ETL. Eu aprendi... a nossa ETL hoje está em Scala, e eu aprendi tudo de Scala. Eu sei a diferença entre uma case class, uma abstract class, um trait, sei lá, essas coisas. Pattern matching? Não sei. Eu sei Scala. Eu sei o suficiente para fazer meu trabalho. Então, o que essa ideia de retorno marginal decrescente me fala o seguinte: o pouco de conhecimento o pouco de esforço que eu tenho para pegar a base do conhecimento vai me dar um maior retorno maior retorno relativo a, sei lá, um conhecimento que eu vou ter que gastar para me tornar especialista. Então, de novo, foi muito mais fácil assim, eu não gastei menos de uma semana para aprender o básico de Scala e me beneficiar absurdamente, com muito pouco esforço. Agora, se eu quiser me beneficiar com Scala mais, sei lá, óbvio que vai ser muito bom para mim saber o que é uma case class e como ela difere de uma abstract class. Vai ser. Mas o tanto de retorno que isso vai me dar vai ser bem menor do que o retorno que eu tive de aprender só o básico lá do Scala para conseguir fazer o meu trabalho. Tá? Então, tem essa força de retorno marginal decrescente que também atua um pouco no sentido de tirar, de fazer com que generalização talvez seja uma estratégia também interessante. E outra que a gente fala que é compounding. Eu não sei se tem uma tradução para português, eu vou falar crescimento exponencial. Cara, é um puta esforço treinar uma pessoa nova para ter um conhecimento técnico. Então, se você for treinar sei lá, quando eu comecei em Collections, nenhum dos analistas sabia muito mexer no ETL, então eu tive que ir lá ensinar. Cara, o primeiro analista que você tem que ensinar a mexer no ETL é um puta esforço. Só que esse analista, depois que ele sabe, ele ensina outro. E esse outro começa a ensinar outro. E aí você vai começando a ter várias pessoas ensinando, e aí esse conhecimento ele cresce exponencialmente até uma parte que ele começa a ser natural do nosso squad. Então, hoje, em Collections, todo mundo sabe Scala, todo mundo sabe Spark, todo mundo sabe mexer com ETL, virou parte natural do nosso trabalho, não é mais um esforço ensinar ninguém a fazer isso.
E a terceira força a favor um pouco da generalização, que eu chamo força bônus, é que aumenta a empatia. Então, antes a gente estava brigando muito, tipo, aquilo lá que eu falei, né? Puta, a gente tomava porrada de todo lado. Na hora que os analistas e o data science sentaram para ter que usar a ferramenta de engenharia, para ter que, de fato, codar em Clojure ou em Scala, a gente começou a ver as dores que era fazer um teste de integração, teste de interação, para ver o que era fazer um código eficiente, que não quebrasse, para focar em eficiência. Então, a gente começava a ter uma empatia e parava de reclamar, puta, aquele engenheiro lá não está colocando as minhas ideias em produção, por que ele é tão ineficiente? A gente viu que não era por falta de vontade, né, que ele não estava expandindo, porque simplesmente o trabalho demanda tudo isso. Então, a gente começou a conhecer mais o trabalho da engenharia e, da mesma forma, a gente também incentivava bastante que os engenheiros começavam a entender mais a parte da tomada de decisão. E os data science também começavam a participar mais da tomada de decisão, porque a gente via o que a decisão estava, como é que os nossos modelos estavam sendo usados para a tomada de decisão, e assim a gente conseguia fazer modelos muito melhores, que serviam muito mais para os analistas. Então, isso começou a gerar uma empatia entre as várias partes envolvidas, né? Alguns pontos que você tem que ficar atento. Beleza. Especialização é bom, é ótimo, é muito bom, você tem que se especializar. E eu acho ainda que tem um pouco de espaço para vocês também saber um pouco de várias coisas. Então, primeiro, cara, você não vai chegar, gostei do que o Matheus falou, vou lá e falar que agora todo analista vai ter que entrar na minha empresa e saber fazer um ETL do zero. Cara, não é assim que funciona. Você tem que se tocar do que você está contratando e entender que aquela pessoa ela não é especialista naquilo. Às vezes aquela pessoa é o que você também não pode fazer é forçar alguém a usar uma ferramenta porque você acha que generalização é bom. Não. Você tem que criar uma ferramenta para que aquela pessoa entenda que conhecer mais aquela tecnologia, saber um pouco mais daquela engenharia, vai melhorar a vida dela, vai fazer com que ela seja uma profissional mais eficiente. Então, você cria uma ferramenta para tornar ela mais eficiente. E também tem que tomar cuidado que, se você dá muita autonomia, isso pode, às vezes, transbordar e virar... isolar as pessoas, né? E as pessoas começarem a se sentir isoladas, se sentir sozinhas. A gente quer. Muito pelo contrário, a gente queria criar uma empatia e ver o que cada time, como é que eles funcionavam, como é que eles interagiam. Bom, e como é dezembro, né? Tá todo mundo fazendo meta de ano novo, eu vou compartilhar 2 das minhas metas, tá? A primeira eu vou aprender 2 coisas novas, então estou indo para a pré com 2 livros. Um que chama Programming Clojure, do Hathaway, alguma coisa assim, tem um cisne na capa. E outro que é um livro de 500 páginas de regressão linear. Vou falar só de regressão linear, porque é isso que eu gosto. Eu sou economista, eu gosto de ver o que está acontecendo dentro daquelas matrizinhas. Eu vou estudar 500 páginas de regressão linear. Então, acho que assim, um convite. Todos vocês, acho que vocês têm que, da mesma forma que vocês vão, tentem aprender alguma coisa nova. Alguma coisa no que você já é bom, no que você gosta, mas dê a chance também para algum novo conceito que você talvez possa interessar, alguma coisa que você nunca viu. E segunda, se você, na sua empresa, já passou por isso de ficar puto com os engenheiros, de ficar puto com os analistas, e essa treta que acontece aí, uma coisa que eu também vou fazer isso é se colocar no lugar do outro. Não mentalmente, assim, literalmente, faça lá o trabalho do outro. Senta com o engenheiro e fala, cara, posso fazer um pequeno projeto? Analista, cara, posso ver como essa decisão é usada? Posso tentar fazer uma política? Então, uma semana, assim, não vai matar a sua produtividade, não vai ferrar com suas métricas, mas tenta se colocar no lugar do outro, literalmente, para você entender o que a outra pessoa passa e o que ela sofre. Então, assim, é isso que eu vou fazer ano que vem, eu acho, porque eu realmente acho que essas 2 forças elas têm um papel muito grande, pelo menos aqui nos Data Science do Nubank. E é isso, gente. Obrigado, Paulo.